Ô bem, pega um golinho de água para mim, por favor. Shalom, shalom, pastor Antonieta, tudo bem? Cleide, Laura, shalom. Tudo na graça, na paz. Esperar um minutinho até o pessoal entrar mais. Amém, que bom. Shalom, Cleide. Sim. Bem, vamos lá, né? Começar essa live na viração do dia. Minha voz tá meio rouquinha ainda. Final de semana foi bem trabalhoso e bem glorioso também. Foi muito legal o final de semana, corrido, mas muito bom, graças a Deus. Bem, bom, nós temos estudado aí os livros de Juízes, né? E cada segunda-feira nós temos visto um juiz. Hoje nós vamos ver o 10º juiz, né? São 14 no total. São 12 juízes no livro de Juízes e 2 no livro de 1 Samuel, que é Levi, que é Eli e depois o próprio Samuel. Samuel é o último juiz, né? Depois de Samuel já entra o período dos reis, né? Mas hoje a gente vai estar falando aí do 10º juiz. E na minha opinião, o que menos aparece, assim, ou tem algum detalhe, né, sobre ele. Esses juízes são chamados juízes menores, né, porque há poucos detalhes, pouca coisa sobre eles no livro de Juízes, e até mesmo em outros livros, citações e tal. Esse juiz que a gente vai ver hoje, o nome dele é Elon, e Elon só aparece nesse versículo. Na verdade, são 2 versículos que falam dele, e depois não se fala mais, você não encontra mais Elon, você encontra outros, né? A citação desse nome aí, em mais duas vezes, mas como juiz mesmo, só aparece nesses 2 versículos. Depois não fala mais nada. Então eu quero ler aí com você Juízes 12, né? Juízes 12, a gente vai ler o verso 11, tá? Diz assim: depois de Ibza, a gente viu Ibza semana passada, né? A gente falou de Ibza semana passada, que foi o 9º juiz. Agora a gente vai falar de Elon. Diz assim: depois de Ibza veio Elon, o Zebulunita, né? Da tribo de Zebulunita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulunita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. É a única coisa que fala dele, é a única citação que se diz dele, né, desse juiz. E eu fui buscar de Deus, clamar, porque esses juízes, né, menores, com pouca referência, aqui não diz nada do que ele fez, o que ele brigou, o que ele fez. Aqui é diferente, por exemplo, de Ibza e de Abdon, que a gente vai ver semana que vem, são os outros 2 juízes menores, que fala dos filhos, né, que fala o nome de pai, fala o nome dos filhos, fala a quantidade de filhos, tal. Aqui não. Elon não fala nada, não fala o nome do pai, então você não tem aqui paternidade, genealogia dele, né? Aqui também não diz se ele teve filhos ou não. Aqui só cita o nome dele, da onde ele veio, quanto tempo ele julgou Israel e onde o enterraram. Isso é interessante porque fala, não diz nada, né, assim, com mais relevância,
Então a gente tem que procurar aquilo que o Espírito Santo vai realmente mostrar para a gente, falar com a gente daquilo que é importante a gente ver aqui nesse juiz. A primeira coisa que a gente vai procurar aqui é o nome dele, né? Aquilo que o nome dele simboliza. Eu já falei várias vezes, para nós aqui ocidentais, o nome é meio que sem importância, assim. A gente coloca o nome porque acha bonito, porque gosta, porque tem alguma referência de alguém, ou da televisão, ou do esporte, né? Ou porque algum parente tem esse nome. Não tem muito assim aqueles nomes que a gente, como no Oriente, que eles colocam o nome porque tem que ter uma base, né? Eles colocam o nome com algum significado. E aqui a gente vê Elon. O nome Elon, ele tem o primeiro significado como forte, né? Forte, Elon. Aí, outra tradução diz que Elon significa carvalho. E aí eu procurei um pouco mais e vi que realmente se firmava como carvalho. Em várias outros livros que eu procurei, outras enciclopédias, você descobre que Elon quer dizer carvalho. Então eu fui para buscar de Deus o que isso significa. Por que esse juiz chamado carvalho, né? Por que o Senhor chama esse homem como um carvalho? E para a gente descobrir o que Deus quer falar com a gente precisa mergulhar nesse profético, nos detalhes, daquilo que é detalhe que o Senhor traz para nós. E Elon, aqui é um detalhe, ser carvalho. Carvalho é uma árvore muito grande, né? E tem três coisas importantes sobre o carvalho que eu queria falar. Né? Três coisas para trazer para nós como carvalho. O próprio Senhor fala que ser carvalho de justiça, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que ser carvalho de justiça. Mas vamos entender três coisas importantes do carvalho, da árvore carvalho, para você associar a esse juiz, né? A árvore carvalho, primeira coisa, a longevidade dela. O carvalho é uma árvore que vive muito. Ele vive muito, a longevidade dele é muito grande, né? Ele tem aí o carvalho, alguns carvalhos vivem no mínimo 300 anos, né? No seu habitat, no seu lugar, ele vive muito. A longevidade dele é muito grande, né? Ele vive muito. E segunda coisa que o carvalho tem, a dimensão. Ele é grande, ele fica largo, ele fica grande, né? O tronco dele é grande, ele fica alto, então é uma árvore que se destaca pelo seu tamanho, pela sua altura. E a terceira coisa importante do carvalho é a madeira, a qualidade da madeira, a qualidade dessa madeira. Sabe, quando o Senhor compara e fala sobre o carvalho de justiça, né, ele está trazendo essas três coisas. Eu queria falar dessas três. Longevidade. O que quer dizer longevidade? Né, nesse tempo, essa longevidade do carvalho, né? Profeticamente, longevidade quer dizer sabedoria. Os anciãos, aqueles que viviam mais, eles eram chamados, eram ditos como sabedoria. A Bíblia fala que aqueles que têm as cãs, né, o cabelo branco, cãs de prata, cabelos brancos, são sábios. Então aqui quando a gente lê isso, ele está falando que carvalho fala de alguém sábio, alguém com sabedoria, né? Então a gente está vendo um juiz aí, que o Senhor, o nome dele é Carvalho. Então a gente não tem muitas referências, o que a gente tem, e o primeiro ponto é que era um homem sábio, era um homem que julgava com sabedoria. Você não vê nenhum nível de guerra, nenhum traço aqui ou versículo que diga que Israel estivesse passando por algum problema. Não, era um homem que julgou com sabedoria. Era um homem que ficou 10 anos ali e julgou com sabedoria. Como Carvalho, na sua longevidade, ele tem sabedoria. Longevidade, profeticamente, quer dizer isso, né? Sabedoria. Outra coisa que ele tem aí, que fala, é a dimensão, é o tamanho, né? O tamanho do tronco, a altura, né? Isso fala de experiências. Experiências. Quando você pega uma árvore, você corta ela pelo meio e você olha o tronco dela, né? De acordo com o desenho que tem no tronco, né? São desenhos circulares, alguns desenhos vão ali. Esse desenho, isso que tem no tronco, né? Fala das experiências, daquilo que aquela árvore passou, daquilo que aquela árvore viveu. Entende? Então, o tronco da árvore, aquela dimensão, quanto maior o tronco,
mais, quer dizer que as experiências que ela teve, mais experiências. Quanto mais alto, né, mais largo, são as experiências que ela tem. Então aqui a gente vê um homem que ele tinha uma sabedoria e tinha experiência, né? E a terceira coisa, fala de qualidade da madeira. Qualidade fala de caráter, tá? Caráter, diferente de personalidade, fala de um homem de caráter. Então você vê Elon, né, esse carvalho, com três coisas, né? Sabedoria, por causa da longevidade do carvalho, né? Ele vem com experiências, por causa do tamanho, da dimensão do carvalho, e ele também vem com essa qualidade de caráter desse homem. Se a gente quer, e a gente tem colocado isso como os juízes, né? Se a gente quer ter essa postura como Elon, são três coisas que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus, né? Primeiro, sabedoria. Hoje nós vivemos um tempo, né, de muita falta de sabedoria, né? A palavra certa aí, né? Desculpa, não quero ser agressivo, mas aí a gente vê a ignorância do povo. Jesus, ele fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento, né, por falta de conhecer, por falta de estar aprofundado na palavra. Hoje a gente vive um tempo de pessoas com falta, com carência de sabedoria, um tempo das pessoas realmente na sua ignorância, né? E a gente vê isso mesmo dentro da igreja. Pessoas que são ignorantes no que sentido? Ignorantes de não conhecer a vontade de Deus, de não conhecer a palavra de Deus, de não mergulhar naquilo que Deus tem. São pessoas que vivem no raso, né? A sabedoria é algo que você entra nela, mergulha nela, procura ela, né? Deseja ardentemente a sabedoria. Isso é que frutifica, isso que dá força, né? Quando o Senhor está chamando aqui de carvalho, Ele está dizendo, você precisa ter sabedoria para isso. A sabedoria faz isso em você, né? Segunda coisa é a experiência. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente passa, as experiências que a gente tem. Todos nós temos experiências, todos nós passamos por experiências da nossa vida, né? Às vezes experiências boas, às vezes experiências não tão boas, experiências que nos marcam, né? Experiências que nos amadurecem, né? As experiências trazem amadurecimento, experiências amadurecem, né? Quando eu leio esse texto e eu vejo aqui falando sobre a experiência, essa dimensão do carvalho, traz para nós esse entendimento, né? Aquilo que eu preciso ter de experiências, isso que eu tenho que ter esse mergulho, né, nessas coisas que Deus tem. As experiências que eu passo, que marcam a minha vida, me dão autoridade. Toda experiência que a gente passa e a gente vence, a gente recebe autoridade. Toda experiência, toda marca do nosso viver traz para nós autoridade. Quando a gente está falando de um carvalho aqui, esse carvalho de muita dimensão, né? A gente está falando de um carvalho com muitas experiências, com muitas marcas e, consequentemente, muita autoridade. Quando eu olho para esse juiz Elon, eu vejo isso nele, né? A Bíblia, quando chama ele de carvalho, está apontando isso para ele. Uma pessoa de sabedoria, uma pessoa de experiência, uma pessoa de autoridade, né? Um homem que vai julgar Israel durante 10 anos. E a última coisa que um carvalho tem é a sua qualidade de madeira, o seu caráter. Nós precisamos ser assim, nós precisamos, né, ter esse caráter, ter o caráter de Cristo em nós, sermos forjados nesse caráter de Cristo. A cada dia sermos chamados de cristãos, né? Eu tenho falado esses dias e ensinado sobre isso. Nós já vivemos dias que as pessoas não falam mais que são cristãs, né? Você vê, às vezes você pergunta para alguém, a pessoa fala, eu sou evangélico, eu sou crente, né? Eu sou de tal igreja e tal igreja, né? Eu uso o nome da igreja, mas poucas pessoas declaram que são cristãs, né? Eu sou cristão, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente declara isso. Porque ser cristão é ser pequeno Cristo, é ter o caráter de Cristo, é representar Cristo na terra. E a gente só pode afirmar que somos cristãos se nós realmente estamos vivendo o caráter de Cristo, se nós realmente estamos fazendo e expressando Cristo.
Se eu não expresso Cristo, se o caráter de Cristo não está sendo forjado em mim, se Cristo não está em mim, ou se eu não estou representando Cristo, eu não sou cristão. Eu posso ser um crente, eu posso ser um evangélico, né? Crente é aquele que tem fé, que crê, e a Bíblia diz que até o diabo crê. Evangélico é aquele que crê no evangelho, né? E aí, irmãos, qualquer um pode crer no evangelho e ser chamado de evangélico, né? Porque é crer no evangelho. Agora, o nome da igreja, né, muito menos ainda, vai expressar alguma coisa em você. O que tem que ter em nós é o caráter de Cristo. Quando eu olho para esse homem que é um carvalho, Elon, esse juiz, ele vai ter essas qualidades. E essas qualidades que nós temos que trazer para nós. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre ser carvalho de justiça. Carvalho de justiça são pessoas que expressam a justiça de Deus, não a sua justiça própria. A justiça própria, a justiça do homem, ela é baseada em vingança. A justiça do homem é baseada em vingança. A justiça de Deus, né? Quando a justiça de Deus vem, a justiça de Deus, ela é baseada em quê? Em que é baseada a justiça de Deus sobre as nossas vidas? Na graça. Na graça. A justiça de Deus, ela é baseada na graça. O fundamento da justiça de Deus é graça. O fundamento da justiça do homem é vingança. Quando o Senhor está dizendo que nós temos que ser carvalhos de justiça, Ele está dizendo que nós temos que ter a justiça dEle, a graça dEle sobre aquilo que eu vou fazer, a justiça que eu vou executar. E Ele está falando de sermos como carvalho. Sabedoria, experiência, autoridade e caráter. Esse homem, era isso que esse homem tem, era isso que esse homem revela. Esse Elon traz sobre ele e traz isso para nós também. Amém? E é interessante que ele é zebulonita. Ele nasceu da tribo de Zebulon. A palavra Zebulon quer dizer morada, habitação desejada. Né? Quando Lia tem Zebulon, que é um dos filhos de Jacó, ela coloca esse nome, porque ela já tinha tido outros filhos de Jacó. Então ela declara que agora o marido dela ficaria com ela, moraria na casa dela, porque como ela já tinha vários filhos, agora a morada, a casa, a tenda de Lia seria um lugar desejável para Jacó. A gente sabe que não foi bem assim, né? Que Jacó, a paixão de Jacó, o amor de Jacó era por Raquel, mas Lia coloca o nome no filho dela de Zebulon, que quer dizer isso, morada, né? Morada desejada, habitação desejada. Quando a gente olha um homem que chama carvalho, ele vem de um lugar que é uma morada desejada, que é um lugar especial. Quando eu falo Zebulon, eu estou falando de um lugar especial, de um lugar de encontro especial, de um lugar onde o meu coração vai estar ali, desejando estar ali. Sabe, Deus tem procurado isso em nós, homens e mulheres que desejem estar com Ele em lugares, num lugar especial. Que lugar especial é esse? Né? É o nosso lugar de adoração, o nosso lugar de oração. Você pode pôr o nome que você quiser, né? Quarto de guerra, né? Poltrona da oração, cantinho do fogo, né? Eu já ouvi todas essas expressões, né? O lugar que você tem para você orar, o lugar que você encontra com o Senhor, esse é o seu lugar, esse é o seu Zebulon, essa é a sua morada desejada, essa é a sua habitação que o Senhor quer. Quando eu estou ali, quando eu estou nesse lugar, Deus vai forjando e produzindo em mim um carvalho. Deus vai fazendo em mim esse carvalho de justiça, esse carvalho como Elon é, né? Como a gente vê aqui, um carvalho de sabedoria, um carvalho de caráter, um carvalho de marcas e autoridade. É isso que Deus quer gerar em você, na tua vida. Mas tudo começa com essa intimidade, com um lugar onde eu encontro com o Senhor, no lugar onde eu vou estar com o Senhor, no lugar onde vai ser minha morada desejada, vai ser a minha habitação desejada com o Senhor. E isso tem que ser para a tua vida e para a minha vida. Outra coisa, detalhe interessante desse juiz Elon, ele julgou Israel por 10 anos. O número 10, né, profeticamente, ele fala de governo, ele fala de ciclo completo, de um ciclo completo.
Ele fala de um ciclo que termina, para começar um outro ciclo. Ele fala do governo, né? De tomar o governo, de terminar um ciclo, de começar outra coisa. 10 também fala das leis, as 10 leis, né? Mas eu quero que a gente traga isso para nós agora. O que isso significa para mim, apóstolo? Um ciclo completo. Sabe, queridos, Deus, ele trabalha com a gente por ciclos, por estações, por fases. É assim que Deus trabalha as nossas vidas, por ciclos, por estações. Né? A primeira coisa que Deus fez, ou melhor, uma das primeiras coisas que Deus fez quando criou a terra, foi fazer separação, colocar dia e noite, colocar ciclos, estações, para que a terra pudesse trabalhar em ciclos e estações. E a nossa vida também é assim. Nós vivemos por ciclos, por estações. A gente está falando de carvalho hoje, né? E eu falei, o carvalho, quando ele é cortado, o miolo do carvalho, aquela parte de cima do tronco, ali você vê as fases, você vê os ciclos que aquele carvalho passou, ciclos que ele atravessou, ciclos que ele viveu. É esses ciclos que nós temos que ter, esse tempo que nós temos que ter. Eu não sei o tempo que você está vivendo, eu só sei que são ciclos. Deus pode estar terminando um ciclo na tua vida para abrir outro. Talvez você está perguntando para Deus aí, Senhor, por que eu estou passando essa situação? Senhor, por que eu estou vivendo isso agora? A resposta é uma só. Deus tem o governo e Deus está direcionando você a ciclos. Tenha paciência, isso vai passar. Esse ciclo vai correr, as coisas vão mudar, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Senhor, Ele está no alto e sublime trono. E Deus está no governo da sua vida. Todo ciclo, toda fase, toda estação não foge da mão dele. Então não seja você aquele pular ciclos, né? Adiantar coisas. Não, querido, Deus trabalha no sistema dele. A gente tem que entender isso. Preste atenção, nós vivemos num tempo, né? Nós vivemos nesse tempo Cronos, que é o tempo que a gente vive aqui. É o Cronos, é o contagem do relógio, que agora eu não consigo ver, mas deve ser 6 e pouco, né? 18 horas e alguns minutos aí, né? Então, você vê, nós vivemos presos nesse Cronos. Deus não, Deus vive no Kairos, no tempo dele, da eternidade. Deus, ele se move no Kairos e não no Cronos. Então Deus, ele está vendo coisas que nós não estamos vendo, porque o Kairos é a eternidade. O Kairos, ele vê tudo, ele vê amplo. E a gente não, a gente vê o dia a dia, o minuto a minuto. Então quando eu descanso no tempo de Deus, eu vou entender que Deus está no controle. E ele vai saber o momento exato de entrar na minha vida no Cronos. Eu não sei o momento que Deus virá com o Kairos, mas Deus sabe o momento que ele vai entrar no Cronos da sua vida, que ele vai entrar nesse momento para fazer essa mudança. 10 anos que Elon julgou Israel, fala de um ciclo e de mudança. Meu querido, eu quero liberar sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que esse tempo mude para você, que esse ciclo transforme, que você descanse o teu coração. Sabe, uma das coisas mais difíceis da gente viver com Deus é a gente aprender a descansar no tempo dele. É aprender a descansar nisso. Toda a nossa vida, ela passa pela prova do tempo. Por quê? Porque Deus não se move no Cronos, Deus se move no Kairos. E nós vivemos ainda no Cronos. Nós só vamos viver no Kairos quando Jesus nos levar, quando a igreja for para lá, né? Quando a gente for encontrar com ele, aí nós vamos estar no Kairos, na eternidade, aí nós vamos entender coisas que aqui a gente não entende, que aqui a gente ainda está preso dentro desses ciclos e estações, dentro desse tempo e etapas que a gente acaba vivendo. Então descansa teu coração, ele é fiel, irmão. Deus não perdeu o controle. Embora a gente viva aí, hoje quando a gente liga a televisão, quando você vê notícias, a impressão que dá é que a gente está vivendo numa terra de ninguém, né? A gente olha para aí e vê tanto escândalo, vê tanta falcatrua, né? A gente olha e vê tanta nojeira mesmo. E parece que Deus
né, sumiu da história. Não, meu querido, Deus está no controle e na hora certa Deus virá, na hora certa o juízo de Deus virá, na hora certa Deus vai se mover, na hora certa nós vamos ver o Senhor fazendo. O nosso papel é não desistir, nosso papel é ficar como carvalho, firmado, crescendo, crendo que Deus está fazendo. Nosso papel é ter sabedoria, nosso papel é estar debaixo dessa graça, nosso papel é ter autoridade, nosso papel é estar crendo que o Senhor está forjando em nós essa verdade, essa realidade. Então creia nisso, creia no que o Senhor está movendo. Eu gosto do número 10 fala da lei, né, do juízo, daquilo que vai julgar, e eu tenho certeza que Deus vai trazer juízo a esse tempo. Sabe, muitas pessoas estão vivendo aí, né, sem ter medo, vivem numa impunidade. Sabe, queridos, mas eu sei que quando Deus se levantar, né, quando Deus vier, a gente vai ver a mão do Senhor tomando, né, nossa nação, tomando o mundo, e a gente vai ver as coisas mudarem, porque Deus é Deus em toda essa história. Deus é Deus em todo esse tempo. Como a gente vê Elon aqui, esse juiz que durante 10 anos governou sobre Israel, julgou Israel e foi usado por Deus para isso. E esse homem, a Bíblia diz que ele morre. E quando ele morre, ele é levado para um lugar, ao vale, e ele é colocado e enterrado no lugar chamado Aijalon. Aijalon, o nome Aijalon quer dizer lugar das corças, lugar onde habitam os veados, né? E eu achei bonito esse nome, principalmente quando a gente lembra do Salmo, né? Assim como suspira a corça pelas torrentes das águas, assim o meu coração suspira por ti, o salmista escreve, né? Mas eu queria falar do Vale de Aijalon, de uma coisa bem interessante. Nesse vale, onde esse juiz vai ser enterrado, é o lugar onde houve a guerra, em que Josué luta, e Josué declara, né, ele levanta a voz em oração e ele dá uma ordem ao sol. Ele fala: sol, você para, lua, cesse, né? E aquele lugar parou, né? O sol parou, e aonde eles estavam guerreando era exatamente aqui, no Vale de Aijalon, aonde Elon ele é enterrado. Né? O que eu entendo, assim, por que é tão interessante a gente ler sobre isso e trazer isso para nós? É uma terra, é um lugar, né, que ouviu o decreto, que viu uma mudança. Né? Josué, quando ele traz esse grito, né, ele grita porque ele quer derrotar, ele quer ir, ele quer acabar com aquela guerra de uma vez, ele quer derrotar os inimigos de uma vez, e é isso que ele vai fazer. Ele quer ir, ele quer fazer. Sabe, quando está aqui, é o Senhor falando para a gente. Sabe, irmãos, uma coisa que eu entendo desses juízes que a gente tem estudado, e hoje a gente está vendo os 10º juízes, né? São homens que não se conformaram. São homens que se revoltaram com as situações, não se conformaram com aquilo que estavam vivendo, não se conformaram com aquilo que Israel estava vivendo, que se levantaram, que gritaram, que mudaram, que transformaram. Sabe, muitas vezes o que está faltando para mim e para você é essa postura de levantar, de mudar, de gritar. Eu não estou dizendo sair para a rua gritando, eu estou dizendo da nossa vida com Deus. Mudar a história da nossa vida com Deus. Sabe, o que Deus espera de você é que você faça o que você nunca fez. Para você viver o que você nunca viveu. Para você ter experiências que você nunca teve. Para você se aprofundar em coisas que você nunca se aprofundou. Mas não é Deus quem vai te empurrar, é você que tem que mergulhar. Nós temos que sair desse inconformismo. Sabe, quando eu vejo esse Vale de Aijalon, é o lugar onde Josué gritou e falou: eu não aceito que acabe, eu não quero que pare agora, eu vou até o final, eu quero mais, eu quero mudar, eu quero... Sabe, ele não se conformou com aquela situação. Talvez o que Deus está hoje, querendo que você se posicione e transforme a sua vida, é exatamente nisso. Sabe, que você vá e faça o que você nunca fez. Comece um jejum que você nunca começou. Sabe, faça uma campanha de oração que você nunca fez. Procure, vá ao monte para orar. Faça um tempo de oração. Ponha tempos
ponha espaços, faça uma campanha, sabe? De acordar de madrugada, de orar durante... Eu não sei o que Deus vai pôr no teu coração, mas não se conforme com a situação. Esses juízes eram homens e mulheres que não se conformavam com aquilo que estava vivendo, que decidiram dar um basta, que decidiram dar uma mudança, e Deus os honrou por isso. Deus os abençoou por isso. O que Deus espera é que você se posicione também nessa verdade, que você também mude essa história. Sabe, que você seja um carvalho, como a gente começou hoje falando. Elon, o juiz, o carvalho de Deus, o carvalho de justiça. Que você viva isso, que você seja um carvalho de justiça, que você seja alguém firme, que você seja alguém que mude a história da tua vida, porque é isso que o Senhor espera de você, é isso que esse juiz fez por 10 anos, ele foi um homem que mudou a história, ele foi um homem que andou em Deus, por isso Deus o honra, por isso Deus coloca aqui, e ele é registrado como juiz, porque Deus o honrou, pela postura que esse homem teve como um carvalho. E Deus quer que eu e você também tenhamos essa postura, que eu e você também possamos mudar essa história e transformar essa situação em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Quero orar por você, declarar essa verdade sobre a tua vida, declarar isso de poder e de graça sobre você. Amém? Pai, muito obrigado. Senhor Deus, primeiro pelo teu amor, Pai, porque o Senhor nunca desiste de nós. Senhor Deus, o teu cuidado, a tua boa mão está sobre nós em todo o tempo. Eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor visite, Senhor Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que está assistindo, Pai amado, essa live agora, essa aula agora. Senhor Deus, que o Senhor visite a vida dele, que o Senhor fale ao coração dele. Senhor, transforma essa pessoa verdadeiramente num carvalho de justiça, num carvalho, Senhor Deus, Pai, como eu disse, de sabedoria, de autoridade, de experiência, um carvalho, Senhor Deus, de caráter. Pai, faz-nos ser verdadeiramente cristãos nesse tempo, homens e mulheres que não se conformam, homens e mulheres que clamam pelo Senhor. Pai, que hoje seja um dia de término de um ciclo e começo de outro. Pai, que hoje seja assim, uma mudança, uma chave, uma transformação na vida do meu irmão e da minha irmã. Tira-os, ó Deus, desse peso, desse cansaço, desse medo, dessa insegurança. Firma, Senhor Deus, como carvalho, com raízes profundas, Pai, como árvores frondosas. Senhor Deus, faz, ó Pai, sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor, essa verdade se cumprir. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, transforma essa situação. Transforma, Senhor, com graça, com unção. Pai, entra, ó Deus amado, na vida dessa pessoa agora. Quebra, Senhor Deus, Pai, toda a insegurança, o medo. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Vem, ó Deus, com graça. Vem, Senhor, Pai, com, Senhor Deus, teu poder, tua unção. Senhor Deus, sobre a vida dessa pessoa agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, faz, ó Pai amado, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer mover, aquilo que o Senhor quer transformar agora. Pai, em nome de Jesus, que seja esse tempo, ó Deus, um tempo verdadeiramente de mudança, verdadeiramente de transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Ele vai ajudar, Vanessa, ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Viu? Ele vai ajudar. O que eu vi foi Deus entrando nessa situação. Viu? Para Vanessa. É Deus entrando nessa situação, Deus mudando a chave dessa situação, Deus transformando a chave nessa situação aí, em nome de Jesus. Geraldo, tem algo que Deus vai começar a fazer dentro da sua família. Dentro da sua família. Deus vai começar a mexer em coisas lá. E Deus está falando para você, aguenta firme. Vá para a oração, vá clamar. Porque Deus vai mexer. E vai parecer que vai ser um negócio muito ruim.
Mas não é Deus transformando, e no meio de tudo aquilo Deus vai fazer e vai gerar coisas novas. Deus vai gerar coisas novas. Eu vejo Deus alcançando, eu vejo a mão de Deus entrando assim, parece que está derrubando tudo, mas não é Deus indo alcançar, e depois a mão volta restaurando todas as coisas, restaurando, entendeu? Faz sentido para você, Geraldo? Se faz, fala aí, né? Em nome de Jesus, coloca aí, falando que se faz sentido para você. Amém? Amém? Vanessa, vai ter, irmão, vai ter. Deus está fazendo. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Eu vejo como que Deus mandando anjos aí agora, sabe, te fortalecendo. Isso que você vai começar a sentir agora é o poder de Deus na tua vida. É o poder de Deus. Deus está quebrando. Eu vi você muito presa, muito amarrada. Assim, Deus está tirando essas amarras. Deus está falando para você, tira as amarras, sabe? Desamarra você, e Deus está te dando isso, te desamarrando, para que você possa prosseguir naquilo que o Senhor está trazendo para a sua vida. Amém? Entende isso, Vanessa? Faz sentido? Faz sentido? Dores nas pernas, Deus está tirando essas dores nas pernas, sabe? Para que você caminhe, para que você vá. Deus está falando com você. Amém? São etapas, são ciclos que Deus está terminando. Deus está terminando ciclos. Deus está pondo basta em coisas. Né? E isso é poderoso, isso é tremendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que faça sentido. Amém, Vanessa. Fez sentido. Geraldo, fez sentido. Que bom. Que bom. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, ao Senhor todo louvor. Glória a Deus. Amém? Queridos, espero vocês aí para a gente estar aí mergulhando segunda-feira que vem, né, no 11º juiz, né, para a gente estar recebendo aí aquilo que Deus ministrou, né, para nós. Espero que você tenha recebido essa palavra de Deus hoje, desse juiz, nessa palavra tão simples, mas eu sei que Deus falou com você, Deus mexeu com você. Se essa palavra tocou teu coração, pega aí no Instagram, mande para as pessoas, vai lá, né? Clica lá, pega ali no aviãozinho, mande para o máximo de pessoas que você puder. Fala, olha, assista, é bênção, né? Reparta, faça aí em nome de Jesus. Amém? Quem entrou agora, a live vai ficar aí para você assistir depois, e eu vou também colocar lá no Instagram, no meu canal lá no Instagram. Tá bom? No Instagram não, no YouTube, vai estar lá no YouTube também, lá no canal do YouTube, Sandro Valentim, e aqui no Instagram também vai ficar para você poder assistir. Divulgue, vai lá e deixa Deus te abençoar. Louvado seja Deus pela tua vida, que eu tenha uma boa restante de noite aí e uma semana poderosa para você. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, fique na graça do Altíssimo na tua vida aí. Shalom, shalom.